sobre a importância da campanha do quilo e o como é importante a campanha do quilo, que foi criada através do nosso amigo Elias Sombreira, que hoje já se encontra no plano espiritual. Ele foi o fundador, né, da campanha do quilo aqui. E nós também já tivemos a oportunidade de participar durante um período de nossa vida. Nós também fazíamos campanha do quilo. Depois abraçamos outras e outras tarefas e assim segue a nossa jornada, o nosso trabalho em benefício nosso e em benefício do nosso próximo, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre o trabalho que essa casa oferece, que as demais casas também oferecem, que é sobre o tratamento da desobsessão, né? É o tratamento espiritual. De muita importância, né, que as casas espíritas oferecem às criaturas humanas. Eu, quando eu comecei a frequentar a casa espírita, fui através da dor, através da necessidade, fui buscar ajuda na casa espírita, porque eu me encontrava bastante doente e o médico chegou para mim e disse: olha, eu sugiro você procurar outros meios. Mas não foi claro comigo quando ele disse outros meios. E aí eu conversei com uma amiga que ela já era espírita, já frequentava o centro espírita, e ela disse: Ednei, esses outros meios é uma casa espírita, você tem que procurar um tratamento, porque os problemas obsessivos que assolam as criaturas, para vocês terem ideia, que a obsessão, ela assola num número muito maior do que o câncer. Vejam só. Então, quantos e quantos de nós sofrem, padecem através de processos obsessivos? Então, é algo muito sério mesmo. E os processos obsessivos, eles chegam a adoecer o físico, né? Primeiro começa no espiritual e depois passa para o físico. Sem falar nas doenças mentais, sem falar no desencadeamento de doenças emocionais, intranquilidade, insônias. São tantos problemas que a gente fica assim, muito surpreso quando a gente toma conhecimento, né, da gama, do leque que abrange a sociedade através da obsessão. Então, achando a casa espírita, aí a gente diz assim: poxa, aí as portas se abriram, porque até então os médicos não diagnosticavam o problema que eu tinha. Passaram-se alguns tempo, um período de tempo, eu encontro uma amiga que eu não havia há muito tempo e a gente começou a falar e chegou no assunto de doença. E ela tinha padecido do mesmo problema que eu estava padecendo. Aí eu disse assim: coincidência, né? Coincidência da gente se reencontrar e ter tido, ela ter tido o mesmo problema e encontrou a cura. E ela me indicou o tipo do médico, né? A especialidade que eu não imaginava nunca que seria uma especialidade daquela. E eu procurei e realmente encontrei a solução para o problema. Mas dentro da casa espírita, tomando passe, tomando água fluidificada e fazendo o tratamento da desobsessão. Então é como dizer assim, as coisas começaram a se desanuviar, né? Os caminhos passaram a se abrir, porque até então eu não conseguia encontrar um caminho que realmente me levasse para a solução do problema que me afligia naquele momento. E aí a gente descobre, né, de que todos nós somos médiuns. Então, quando a gente descobre que todos nós somos médiuns, né, a gente fica: eita, será? Meu Deus, é verdade mesmo que todos nós somos médiuns? E realmente, a gente estudando, se adentrando na doutrina, a gente descobre que todos nós aqui somos médiuns. Então, uns num grau mais, de uma sensibilidade maior do que outro, porque todos nós temos as nossas sensibilidades. E que nós não somos só matéria, não somos só esse corpo físico, né? Nós somos matéria e somos a parte também espiritual. E somos o quê? A alma que habita esse corpo, né? O espírito. Quando a gente deixa esse corpinho, a gente passa a ser o quê? Espírito. Então, antes da gente estar aqui reencarnado, a gente já era espírito. Então, a gente não deixa de ser espírito em momento nenhum. Só que no momento nós somos espíritos o quê? Encarnados.
porque estamos temporariamente revestidos no corpo de carne. E a gente vai adentrando aos estudos, porque é importante a gente conhecer, a gente estudar e a gente encontrar respostas para as nossas indagações, respostas para os nossos questionamentos. E uma das coisas que muito me cativou na casa espírita foi descobrir que as pessoas que ali se encontravam todas as semanas, executando as suas tarefas naquele horário certo, a disciplina, né? Então eu vi as pessoas se repetindo, aquelas pessoas, e quando eu descobri que todas ali trabalham como sendo voluntárias, que não existe salário dentro da casa espírita, não se recebe para ser presidente da casa espírita, para ser assistente social, para ser médium, para ser passista, para ser legionário da campanha do quilo. Não tem salário para essas pessoas. Aí quando eu descobri que todas estavam ali de livre e espontânea vontade e de boa vontade. Olha, isso me encantou de uma maneira, para eu descobrir realmente pessoas com amor dentro de si, doando-se para o seu próximo. Então isso me tocou de uma maneira, eu fiquei tão feliz em descobrir esse lado, né? Porque eu achava assim, que todo mundo ali tinha salário. Recebia, porque toda semana aquelas pessoas estavam ali, repetindo suas tarefas, dando suas aulas, dirigindo as reuniões, e com aquela disciplina toda, tinha livraria, tinha biblioteca, tudo funcionando, as pessoas ali, né? Então tem uma diretoria, tem um mandato da diretoria, essa coisa é organizada, mas tem que ser uma casa, tem que ser bem organizada para poder ela fluir direitinho nas suas tarefas, nos seus trabalhos, e a gente vê o resultado desse trabalho, dessa tarefa, né? E quanto à mediunidade, a gente começa a descobrir de que nós temos sensibilidade, não temos? A gente sente alguma vez assim um calafrio, sem estar doente, gente. Não é calafrio de febre, não. É o calafrio normal, de repente você sente um calafrio, de repente você sente uma presença, você sonha, dorme e acorda com uma lembrança de que conversou com uma pessoa, de que reencontrou uma pessoa que já havia desencarnado antes. Tem gente que adoraria reencontrar, adoraria sonhar e ter esse contato, e às vezes não tem, com alguém que já foi, já está no mundo espiritual. E aí a gente vê, tem pessoas que têm uma certa premonição, ou seja, é como se elas conseguissem ver um pouco do futuro, do que vai acontecer. Outras conseguem trazer lembranças do passado, outras passam por um determinado local e tem uma certeza ou alguma ideia de que já passou por aquilo ali, que já viveu alguma coisa, alguma experiência ali, que tem alguma lembrança de alguma coisa que tocou aquela pessoa. E tem também, tem pessoas que têm a vidência, né? Eu tenho um irmão mesmo que ele é vidente, mas ele não é espírita. Ora, mas independe de ser espírita ou não, porque a mediunidade não está vinculada a nenhuma religião. É algo que é orgânico. Quando a gente reencarna, a gente já traz a mediunidade com a gente. Porque a mediunidade é uma ferramenta de trabalho, para, através da mediunidade, você ajudar-se e ajudar aos outros. Então é uma ferramenta de trabalho a mediunidade na vida da gente. E meu irmão, desde criança, ele via gente, ele via pessoas, ele acordava com gente na cama dele, ele ficava desesperado, ficava apavorado, ficava com medo de voltar para o quarto, ficava com medo de dormir novamente, com medo de ir no banheiro. Tem gente que tem medo de ficar no escuro, tem gente que tem medo de ficar sozinho em casa, tem gente porque tem a sensação de que está sendo seguido, tem a sensação de que alguém está olhando, tem a sensação de que passou alguém por ali, que viu um vulto. Aí disse assim, olha, eu vi um vulto agorinha. E tem pessoas que não só vê e sente vultos, mas ela consegue realmente descrever o que ela está vendo de uma forma muito nítida, muito clara, né? Então, são chamados os médiuns videntes. E certamente vocês aqui devem ter tido alguma experiência com alguém que já relatou, com vocês próprios, né? Eu não tenho essa mediunidade, essa faculdade da mediunidade de evidência. Nunca vi os espíritos acordada, vamos dizer assim, né? Porque dormindo eu vejo e acordo com a lembrança nítida de tudo que eu estou vivenciando ali no mundo espiritual, algumas vezes, não é sempre também. Então aí a gente descobre, né, que com essas
essa sensibilidade, tem pessoas que essa sensibilidade se torna mais aguçada e começa às vezes até a interferir no seu dia a dia, interferir na sua vida, interferir no seu cotidiano, interferir nos seus relacionamentos. Muitas vezes a pessoa, por não ter esse conhecimento, ela mistura muito as coisas, né? E quando a gente começa a sofrer por um processo obsessivo, não só a pessoa que está sendo tomada pela obsessão sofre, mas também aqueles que estão ao seu redor também sofrem com uma pessoa obsediada dentro de casa. Porque a gente não só está com a mente em transtorno, está com perturbação, mas a gente também perturba o ambiente ao qual nós estamos habitando. Então isso é uma grande realidade nossa. E às vezes a gente vê em casa pessoas que se transformam de uma maneira, de uma forma tão abrupta, que principalmente quando tem raiva, quando tem coisa assim, porque ela é tomada de uma força, ela é tomada de uma mudança de comportamento, e às vezes as pessoas que estão ao seu lado dizem assim: poxa, parece que você estava possesso. Olha só, não é? Nós já escutaram isso? Parece que estava possesso. Eu já escutei endiabrada. Você estava endiabrada, né? Então, porque nós temos o nosso lado imperfeito, nós temos a falta de controle das nossas emoções. Imaginem isso somado, subjugado com outra força ao meu lado. Então a força se duplica, ela cresce, ela toma uma proporção muito maior, né? Então a gente começa iniciando na casa espírita e recebendo todas as orientações de que nós médiuns, né, precisamos adentrar um grupo de estudo. Porque como é que a gente vai entrar num laboratório para fazer uma tarefa se a gente não tem domínio nem conhecimento sobre o que se processa ali dentro? Então a gente precisa participar de um grupo de estudo, a gente precisa participar das reuniões públicas, né? Escutar as palestras, porque o médium precisa escutar as palestras. Porque tem médium que às vezes, mas eu já trabalho, eu já sei como é, não precisa de palestra não, precisa sim. Porque a gente precisa se evangelizar. Cada pessoa que vem falar aqui, mesmo sendo, vamos dizer assim, que ela repita o tema, mas cada um tem sua gama de conhecimento, de experiência e de conhecimento mesmo. Então, a maneira dela repassar, então ela sempre está passando informações para a gente, que nem sempre a gente tem conhecimento de todas as informações. Então, a experiência de cada um também é muito importante para a gente. E quando a gente adentra uma sala, um auditório como esse, que a gente vem assistir a palestra, geralmente a gente nunca está só. Aquelas criaturas que acompanham, que estão trazendo desequilíbrio, perturbação, trazendo o processo obsessivo para nós, geralmente elas são trazidas também para assistir junto conosco as palestras. Então não só a gente está se auto-evangelizando, como também essas criaturas estão recebendo as lições do Evangelho. Então a gente tem que pensar nisso, que são os nossos acompanhantes também. Eu trabalho com o médium hoje, o médium de incorporação, que é o médium que recebe e que dá a comunicação dos espíritos desencarnados, dos obsessores, dos mentores, dos anjos de guarda, por aí vai. Então, a comunicação dos espíritos. Então, serve de intercâmbio. Então, eu sou um médium que sirvo de intercâmbio para que os espíritos falem pelo meu intermédio. Estou nessa tarefa mediúnica pelo menos há 35 anos. E isso semanalmente eu participo das reuniões. Semanalmente. Só me afastei dessa tarefa no período que eu tive câncer, que eu precisei fazer quimioterapia, fazer radioterapia, passei por cirurgias, e aí eu estava doente, debilitada, então eu precisava ficar em casa, eu precisava ficar de repouso, eu precisava cuidar da minha saúde para depois retomar, né? Então, nos períodos de convalescência, de cirurgias, a gente precisa realmente estar em casa, porque a gente tem que seguir as orientações médicas, nós não podemos nem devemos ser fanáticos. Então, se a gente tem um corpo físico e esse corpo físico é suscetível a doenças, quando nós adoecemos, nós temos o dever e a obrigação de cuidar e cuidar bem desse corpo que abriga o espírito. Então, nesse período a gente se afasta por ordem médica, a gente tem que estar em casa. E tem doenças também que são infecto-contagiosas, que a gente também tem que se resguardar e resguardar os demais.
que a gente não pode estar num ambiente fechado, num ambiente com mais gente, para estar transmitindo, né, viroses e outras doenças mais para as demais pessoas quando a gente está enfermo. Então a gente realmente tem que se recolher e tratar, mas logo em seguida a gente retoma as tarefas. Isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E também quando a gente está acompanhando algum familiar nosso doente, que está internado ou que está operado em casa e que precisa dos nossos cuidados, ou quando a gente está com criança pequena, que eu já passei por isso também, a gente tem que cuidar daquela criança, não tem com quem deixar, e a gente não pode deixar só, porque não pode, é abandono de incapaz. Então, nesse momento, se a gente está com essa dificuldade, mas é uma dificuldade temporária, isso passa. Então, nós temos dificuldades temporárias que passam, mas que o trabalho não deixa de existir por conta do seu afastamento temporário. E quando você retoma, você faz um tratamento do centro, você se prepara novamente para adentrar novamente a tarefa a qual você já faz parte dela, né? Então, muita dificuldade nós tivemos agora na época de pandemia, porque todas as casas religiosas foram fechadas, não é verdade? Então, o que aumentou o número de pessoas sofrendo de obsessão, o que aumentou a quantidade de espíritos precisando de atendimento, os números de desencarnes que foram coletivos, né? Que a gente se lembra que está muito recente, estamos saindo agora recentemente dessa pandemia. Então, quantos desencarnes nós tivemos na nossa sociedade? Quantos espíritos ficaram precisando de um atendimento nas reuniões mediúnicas, para receber o esclarecimento, porque muitos ainda não tinham o esclarecimento, não tinham a consciência de que tinham desencarnado. Outros já tinham a consciência de que estavam desencarnados, mas eles não estavam aceitando aquela realidade. Outros estavam sofrendo, padecendo ainda com a falta de ar, com todas as sequelas que a doença trouxe e que vitimou ao seu desencarne. Então, depois, quando nós retomamos as atividades de atendimento, fizemos reuniões específicas para atendimento desse tipo de categoria de espíritos desencarnados pela pandemia, como hoje nós fazemos uma frente-tarefa para atender aos espíritos que desencarnam através das guerras. E nós temos uma guerra aí, não é? Nesse período que nós estamos vivendo agora, que já está mais de 300 dias essa guerra. Então, quantas pessoas, quantos militares, quantos civis, quantas cidades já foram destruídas por essa guerra que ainda permanece até os dias de hoje? Então, quantos espíritos precisam de atendimento, de esclarecimento, precisam de um pronto atendimento, de um pronto socorro espiritual? Quantos precisam desse esclarecimento? Então, isso tem que ter a ação dos médiuns. Os médiuns têm que estar realmente evangelizados, os médiuns têm que estar ali realmente prontos para a tarefa. Então, ter esse vínculo com uma casa próximo de você, onde facilita a sua ida, facilita a sua estada, é a melhor coisa. E você ter um fácil acesso a esse atendimento. Então, o médium ele tem que se preparar verdadeiramente para atender a essas criaturas. Então, o tratamento da desobsessão, então vejam só, quanto ele abrange, né? O número de espíritos que são atendidos são enormes. Então, não importa se ele desencarnou num país distante, num país que está em guerra, como na nossa cidade, ou no nosso bairro, ou na nossa casa. Todos nós somos irmãos. E a linguagem dos espíritos é a linguagem universal, que é a linguagem do amor. E as equipes espirituais estão em prontidão. Fizeram os serviços assim, como aqui nós vimos, né? Foram criados hospitais de campanha, né? Foram criados hospitais porque a demanda foi tão grande que os hospitais normais não tinham mais vaga para atendimento. Então foram criados hospitais de campanha. Isso já é uma cópia, gente. Essa ideia de fazer hospitais de campanha já vem do plano espiritual. Porque hospitais de campanha, a espiritualidade já monta esses tipos de hospitais para atendimento justamente em épocas onde o desencarne da sociedade está em número maior. Sabe, um dos períodos do ano onde se monta esses hospitais de campanha, no período de carnaval. Por incrível que pareça, no carnaval aumenta o número de desencarne de criaturas pelos excessos ocorridos durante as festividades de Bumba. É impressionante. Então é necessário criar esses hospitais de campanha para o atendimento urgente dessas criaturas que desencarnam
pela folia, pelos excessos de bebida, excesso de tudo, né, que se comete no período carnavalesco, infelizmente. Então aqui nós tivemos essa experiência desses hospitais de campanha, né? Então vocês vejam, toda uma força-tarefa é criada. Então imagine se ele não pudesse contar com uma equipe eficiente, uma equipe eficaz, uma equipe constante de médicos nas casas espíritas, para atender essas criaturas, porque é necessário ainda esse tipo de atendimento. Porque muitas vezes também nós abrigamos em nossas casas, em nossas residências, espíritos doentes. E em casa a gente muitas vezes começa a adoecer sem saber por que a gente está adoecendo. Então, quando a gente abriga espíritos doentes em casa, porque nem toda obsessão, porque tem os tipos de obsessões, né? Tem a obsessão por vingança, tem a obsessão de encarnado para encarnado, tem de desencarnado para encarnado, tem do encarnado para o desencarnado, tem a auto-obsessão, diversas formas de obsessões existem. Então a gente vê o seguinte, a necessidade da gente, primeiro, né, a gente entender todos esses processos, né? Então quando a gente abriga um espírito doente, é porque às vezes também a gente cede, a gente é consultado quando a gente dorme. Às vezes até a gente passa numa rua, a gente vê uma criatura e a gente se compadece. Ali junto daquela criatura tem espírito doente, enfermo, necessitado, e a gente atrai ele para dentro da nossa casa, para quando a gente for à casa espírita, a gente levar ele para o atendimento. E às vezes a gente passa no tratamento dessa obsessão e é atendido uma criatura que às vezes diz assim, poxa, essa criatura que está sendo atendida não tem nada a ver comigo. Como que não tem nada a ver contigo? É um irmão teu. Que estava doente, que está doente, que está sofrendo, que precisa de ajuda. Então, pode não ter ligações próximas com você, mas é alguém que está precisando. Vocês vejam, quando tem pessoas do interior que precisam vir para a capital para fazer tratamento aqui, que são removidos, são trazidos para cá para os hospitais, geralmente não pode ter um acompanhante junto. Não é verdade? Não pode. Aí o que é que acontece? Que também tem assim, aqueles tratamentos longos. Vamos dizer, o tratamento de câncer, que é um tratamento longo. Familiares vêm, mas não podem ficar no hospital. Eles ficam acompanhando e dando todo o suporte, aquilo ali, emocional. Mas ficam às vezes na penúria. Nós vimos agora recentemente na rampa do Hospital da Restauração, um grupo de familiares ali, a penúria, passando fome e necessidade. Porque seus familiares estavam lá dentro, eles não queriam estar ali para ter notícias, eles moram no interior, o acesso muito difícil, a dificuldade de passagem, a dificuldade de tudo, então eles preferiam ficar ali para poder ter algum familiar próximo ao seu ente querido. Então, vejam só, então aqui existem ONGs também hoje para abrigar esses familiares. Nós tivemos, com a doença que eu falei para vocês que eu tive no início, no meu problema de saúde, que foi quando eu adentrei a casa espírita, cheguei a fazer 2 cirurgias aqui em Recife. Depois a doença voltou novamente, eu tive que ir para São Paulo e passei poucos meses em São Paulo, e lá eu não tinha família, não tinha conhecido, não tinha nada, apoio nenhum. E eu não podia ficar só, eu tinha que ter um acompanhamento. Eu tinha que ter alguém do meu lado. Então foi muito difícil para mim, muito difícil. Mas aí um centro espírita acolheu, nos ajudou, nos deu todas as condições necessárias para que a gente continuasse o tratamento da gente lá. Arranjaram até uma casa para a gente ficar depois que eu recebi alta. Recebi alta, mas não podia voltar para Recife porque eu não tinha autorização ainda, porque precisava ainda de acompanhamento médico lá. Mas eu não tinha família, não tinha ninguém. E eles conseguiram um local de apoio, onde eu e minha mãe, na época, que primeiro foi o esposo, e depois, como ele tinha que voltar, porque foi uma duração longa lá em São Paulo, ele não podia continuar lá por causa do trabalho dele. Minha mãe foi para lá para ficar comigo. Minha mãe nunca tinha andado de avião. E o centro espírita lá, o pessoal se cotizou, fizeram campanha e compraram a passagem para ela. Primeira vez que ela viajou de avião para ficar comigo, para não ficar só lá. Porque eu precisava de companhia, eu precisava de uma pessoa da família para ficar comigo. Eu precisava de todo tipo de ajuda, eu precisava. Eu estava na mão das outras pessoas, porque eu sozinha não podia fazer nada. Então, levaram ela para lá, tudo isso ajuda. E eu conheci alguém da casa espírita? Não. Como foi meu primeiro contato? Através do telefone.
Descobri endereço de centro espírita e liguei e me identifiquei, que eu era de Recife, estava lá e que estava precisando de ajuda. E eles se locomoveram, uma equipe até onde eu estava, e por tempo que eu fiquei interna no hospital, essa equipe se revezava para aplicar passes em mim. Passes, a transfusão de energias através da imposição das mãos. Então, quanta ajuda eu recebi. E aqui em Recife, na época do câncer, eu passei alguns meses recebendo essa terapia dos passos na minha casa. Uma vez por semana ia uma equipe de médicos na minha casa para aplicar o passe em mim, porque eu mal ficava de pé. Então, ia duas jovens, uma vez na semana, iam na minha casa e elas faziam essa terapêutica da dinâmica do passo, porque eu não podia sair, eu não podia ir na casa espírita. Eu não tinha saúde para me locomover dessa maneira. Então, são formas de ajuda. Então, por que isso aconteceu? Porque tinham pessoas sinceras, pessoas de bom coração, abraçados à tarefa de amor e ajuda aos seus semelhantes. Vejam como é importante a gente se preparar e a gente abraçar essa tarefa de amor ao próximo. Um trabalho, como eu te falei, né, como eu falei antes, sem remuneração. É o trabalho realmente de amor ao seu semelhante. Como é importante essa ajuda e como foi importante para mim e como é importante essa ajuda para outras e outras criaturas. Então, na casa espírita, a gente começa a fazer o tratamento, mas também a gente começa a se engajar nas tarefas que a casa oferece. Porque quando a gente começa a doar-se, a dar um pouco de si, a gente também é ajudado. E a gente esquece a terapia do dar-se. Quando a gente dá, a gente esquece um pouco do nosso fardo, né? Jesus disse, carrega a tua cruz e segue-me. Ele não diz, abandona a tua cruz, nem deixa a tua cruz, nem deixa o outro carregar. Pode alguém te ajudar, como ele foi ajudado, mas quem tem que carregar a cruz somos nós. Então, não deixar se alimentar pela preguiça, pela indisposição de não, hoje eu não vou sentar, hoje eu não estou muito afim, sabe? Hoje eu não tem isso de estar muito afim, não. Compromisso é compromisso. Imagine se os médicos no hospital dissessem, hoje eu não estou muito afim não de fazer a cirurgia. Está lá, a equipe, todo mundo esperando. Porque quando a gente adentra numa tarefa como essa, tem uma equipe toda contando com a gente. É uma coisa muito séria. Quando a gente deixa de vir, né, por esses motivos fúteis ou motivo de... né, aqueles espíritos que estavam separados para ser atendidos por nós, geralmente eles ficam para a fila seguinte. Porque o médium, ele não consegue receber todo tipo de espírito, nem todos os espíritos. Primeiro que a quantidade ele não suporta, porque nós temos energia, e nossa energia também tem que ter limitação do atendimento e tem um horário de disciplina por dia. E tem também a questão fluídica. Nem todo espírito consegue se comunicar por meio intermédio, porque não há o quê? O acasalamento dos nossos fluidos. Então, cada um é diferente um do outro, então cada um recebe uma categoria de espírito diferente um do outro. Chico Xavier teve espírito que, para se comunicar com Chico, teve que passar meses acompanhando ele diariamente para poder haver o acasalamento fluídico, para poder haver a comunicação. Então, o próprio Chico traz esse relato para a gente, que não é simplesmente o espírito chegar e querer se comunicar, que o médium muitas vezes não suporta, não consegue passar a comunicação a contento. Tem médios que adoecem, e o que não é normal, porque a gente está ali não é para adoecer. A gente está ali para, quando sair do trabalho, a gente sair melhor do que quando a gente entrou. Se o médium entra num trabalho de desobsessão e ele sai pior do que quando entrou, duas coisas poderão estar acontecendo. Ou o médium não está preparado suficientemente, ou a equipe também não está preparada para a determinada tarefa. Então, será que nós estamos cumprindo verdadeiramente com o nosso papel? Como é que eu estou dentro das tarefas? Como é que está a minha assiduidade? Como é que estão meus estudos? Como é que está a minha reforma interior? Como é que está o meu preparo? Porque existe o preparo para o trabalho. O médico que faz parte no trabalho de desobsessão, ou de uma equipe de passe, né? Ele deveria não beber, e principalmente nos dias que antecedem a véspera. Não fumar, não cometer excessos de alimentação. Naquele dia ele não comer comidas gordurosas, uma feijoada, uma comida pesada, que possa trazer complicações na digestão para ele.
Imagina você estar num trabalho desse com a barriga inchada, com cólica, com vontade de ir no banheiro. Não tem condições de você se concentrar dessa maneira. Então, tem que ter uma alimentação mais leve, você tem que ter cuidado dos seus pensamentos. Então, naquele dia, a gente evita até uma vida, uma rotina de muito estresse. Porque naquele dia, a gente tem que ter um recolhimento maior. No dia da tarefa, a gente tem que ter um preparo maior para poder render bem no trabalho. Então, é uma questão de consciência. Então, no dia de tarefa, aquele dia eu evito de fazer feira, evito de estar no supermercado, porque a gente se apeleia. Com preço, com valor, com fila, com isso, com aquilo, a gente se apeleia. É um estressezinho que dá, né? Então, naquele dia evita, faz no outro dia, faz no outro período, mas naquele dia evite certas situações que poderão trazer algum tipo de desgaste para você, porque quando chegar à noite na sua tarefa, você está tão desgastado que não vai render nada. Então, aí é uma invigilância nossa. Então tem que ter uma disciplina nos nossos pensamentos, nas nossas ações e principalmente nos nossos atos. Isso é importante demais, né? E quanto às pessoas que estão em tratamento da desobsessão, também é importante a gente seguir as orientações que a casa nos dá. Né? Tem toda uma orientação, né, das pessoas fazerem o tratamento corretamente. Olha, uma das coisas que eu achei assim, que é importante e que no começo eu tive muita dificuldade de seguir essa recomendação e eu busquei ajuda, foi instituir o culto do Evangelho no lar. Então era importante eu higienizar minha casa, materialmente falando. Então se eu estava buscando a minha higienização mental, se eu estava trabalhando o meu tratamento e se recomendaram que eu deveria fazer o Evangelho no lar, então a minha casa estava sofrendo contaminação. Porque existiam ali espíritos que estavam habitando doentes e que estavam trazendo doença. Pois não, pode falar. Pediu ajuda, né, para fazer o Evangelho no lar. Eu tenho mais dificuldade para fazer. Sim. Eu não sei orar. Sim. Mas eu faço. Mas não tem a família que também São déficits. Essa dificuldade de fazer em casa, de conciliar com a família, não é? Então eu sofri isso também, porque eu não sabia orar. Eu vou lhe dizer, eu não sabia fazer o Pai Nosso. Eu me perdia no meio, eu me dava em branco, eu não conseguia. Eu não tinha o hábito de prece, eu não tinha o hábito de fazer oração antes de dormir. Eu me deitava, parecia uma pedra, sabe? Caía ali, dormia e apagou-se, acabou. Então eu não tinha esse hábito. No centro espírita eu comecei a descobrir, porque vamos fazer a prece para iniciar o trabalho, fazer a prece para terminar o trabalho. Olha, você tem que... Eu comprei até a coletânea de preces de espíritas para poder me guiar, me orientar, porque eu não sabia fazer. Eu tinha muita dificuldade. Sim. Ah, eu também. Até hoje eu não decoro. Mais de 35 anos eu ainda não decoro. É a dificuldade. Cada um tem uma peculiaridade. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande e outras não. Eu tenho que anotar tudo. Olha, a cor desse meu caderno. Olha, o roteiro das coisas, porque eu esquecia tudo. Hoje em dia está mais assim, vamos dizer assim, está mais, com mais controle, porque já faz mais tempo, né? Então, o que aconteceu? Eu esquecia. Dava um branco. Mas eu persisti. Então eu comecei a anotar, olhando o roteiro hoje, você vê que hoje aqui eu já não abri mais. Quando eu via no carro, eu estava separando, meu marido perguntou assim, você está conseguindo ler nesse escuro? Porque a luz estava apagada. Eu disse, não, eu quero só separar aqui, porque se eu precisar, eu consulto. Está entendendo? Mas hoje eu já não consulto. Mas se for para dizer datas e nomes e coisas assim, eu tenho que consultar, porque realmente eu não decoro nomes, datas e lugares assim, eu tenho essa dificuldade. Então, com relação ao culto do Evangelho no lar em casa, eu pedi ajuda na casa espírita e eles marcaram um dia para ir na minha casa para começar a fazer o Evangelho no lar, né? E nisso, eles chegaram para mim na hora e disseram, minha irmã, você como é dona da casa, faça a prece, que vergonha. No momento eu senti vergonha e constrangimento, porque eu disse, eu não sei, eu disse, diga qualquer palavra, assim, fale alguma coisa assim do coração. Aí eu comecei, daqui a pouco me deu um branco e eu não consegui mais. Só que ele estava tão preparado que ele sabia que aquilo poderia acontecer e ali ele deu continuidade. Você está entendendo?
E aí eu comecei a fazer tudinho, a seguir um roteiro, e ele ficou ainda indo algumas vezes lá em casa para fazer o evangelho. E a gente fazia uma vez por semana, meus meninos ainda eram crianças, participavam. Comprei livros infantis para que eles pudessem também, no momento, ter a leitura adequada à idade deles, para poder eles se sentirem integrantes da reunião, porque não adiantava eu ler um livro dos Espíritos, que eles não iam entender nada. Eu não entendia. Então imagine criança, né? Então tem a literatura infantil, tudo isso eu fui me adequando à realidade, às minhas necessidades, né? E aí a gente continuou e depois a gente, vamos dizer assim, criou pernas, como se diz, e começou a fazer sol. Mas tem aquela coisa também, depois os filhos crescem e não querem mais participar. Às vezes você está só, às vezes o companheiro ou a companheira não está disponível ou não aceita fazer. Né? Porque no caso da minha mãe, ela disse, Neide, vem fazer o evangelho aqui em casa. Aqui a gente está tão perturbado aqui em casa, porque meu irmão, esse que é vidente, não aceita, ele tinha muitas dificuldades. E aí eu fui fazer o evangelho com ela e convidei ele, e ele disse assim, você está querendo fazer lavagem cerebral em mim? Ele levou para esse lado, eu disse, olha, você não é obrigado a participar do evangelho. Eu estou aqui porque mamãe convidou, então pediu para fazer aqui, porque ela também tem dificuldade para fazer só. Mas se você não quiser participar, paciência, né? Porque ninguém é obrigado. Então o que é que pode fazer? Sozinho. Escolhe um dia e hora, sozinho, você faz uma prece de abertura, você escolhe um trecho, você lê. Se você entender alguma coisa assim, pô, aqui está dizendo que o médium iniciante na seara espírita deve aprender uma prática. Então, eu posso ler até alto, só para mim, como se estivesse falando para alguém, tá entendendo? Mas eu estou falando comigo mesmo, né? Então, geralmente a gente nunca está só, a gente pensa que está só, mas pelo menos o anjo da guarda da gente vai estar ali presente. Nesse momento, os espíritos, nosso anjo de guarda, os espíritos amigos, levam criaturas doentes para receber naquele momento o esclarecimento. Na hora da prece, eles utilizam os fluidos, as energias, para beneficiar não só a gente, mas os que estão dentro de casa e aqueles que são trazidos também. Olha, para tu ter uma ideia, quando a gente mantém o hábito do culto do Evangelho no lar, quem mora num prédio, o prédio todo pode ser beneficiado pela ação das preces que você está fazendo naquele momento. Veja só, um quarteirão pode ser beneficiado. Então tem quarteirão que não sofre acesso dos malfeitores, tem quarteirão que não sofre incêndio, tem quarteirão e no quarteirão seguinte acontece assim. Ação dos malfeitores, invasão, tá entendendo? Porque cadê o hábito de leitura, cadê o hábito de prece dos moradores dali para formar uma cerca de energia do bem para que eles não tenham acesso? Então vejam, a gente começa a descobrir essa importância da segregação, né? Então, a importância. Então é muito importante a gente fazer esse estudo do Evangelho, a gente manter a prece antes de dormir. Rezem, orem o anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. A gente pedir a ele, meu Deus, permita que nesse momento que eu vou dormir, que eu segure na mão do meu anjo de guarda, que eu não me afaste, porque muitas vezes na hora do dormir, a gente se afasta e vai para locais, e vai cometer atos, vai ter, sabe, situações de constrangimento. Muitos também de nós sofrem assédio enquanto dormem. Assédio de espíritos que querem fazer sexo sem a nossa vontade. São assédios que a gente sofre, então a gente tem que ter muito cuidado. Então peça para segurar na mão do seu anjo da guarda, para que ele lhe conduza a locais onde você vai receber ajuda, vai receber todo o preparo para continuar a sua jornada evolutiva. Então estudem, leiam, meditem, conversem, perguntem e participem do trabalho e do tratamento sem faltar. Sigam as orientações. Se não está entendendo alguma coisa, busquem ajuda, perguntem, se esclareçam, porque é muito importante. Só para terminar, o Evangelho no Lar, hoje no YouTube, se você botar culto do Evangelho no Lar, então vai aparecer diversos grupos que fazem semanalmente também o estudo do Evangelho no Lar. Então a pessoa já não está só online, você já vê aquela hora e já faz junto com aquela pessoa. Então você bota um fonezinho de ouvido, que não atrapalha quem quer que seja, quem estiver na novela, quem estiver no jornal, quem estiver, não atrapalha ninguém. Você está ali, ó, ouvindo
e alguém está ali assistindo, tudo bem. Você não está atrapalhando a vida de ninguém. Então é importante hoje a gente usar o fonezinho, porque aí a gente não atrapalha nem obriga ninguém a ouvir uma coisa que ele não está querendo ouvir. É desagradável, né? É desagradável. Então a gente tem que também ter esse cuidado para não se tornar hora assim, de intriga dentro de casa, porque o Evangelho não é para isso, né? Para intriga, muito pelo contrário. Então nós vamos agradecer a Deus e a Jesus, o nosso momento é chegado, não é? E que a gente tenha muita tranquilidade, paciência e confiança em Deus e em Jesus. Dias melhores virão. Muita paz.